senhores, vamos aqui às dicas do CC com os números complexos e o plano de Argand-Gauss. Consideremos num plano o sistema cartesiano ortogonal OXY. Ao número complexo Z, A mais BI, podemos trabalhar com ele sendo igual a A mais ao par ordenado AB. Podemos associá-la a um ponto AB, que vamos denominá-lo de afixo do número complexo. Cada ponto do plano é a imagem de um único número complexo, cujas coordenadas passam a ser x, a abscissa passa a ser a parte real, e a ordenada do par ou do ponto trabalhamos com ele sendo a parte imaginária. Senhores, o plano assim considerado passa a denominar-se o plano complexo ou o plano de Argand-Gauss. Tá aí os nossos dois cientistas que trabalharam bastante com esse estudo. Os números reais são da forma A0, ou seu afixo é da forma A0, que localiza-se sempre sobre o eixo das abscissas ou eixo x, e esse eixo passa a denominar-se de eixo real, que abreviamos por RZ. Os números imaginários puros são da forma 0b e têm seus afixos sempre sobre o eixo y ou eixo das ordenadas. Esse eixo, senhores, passamos a denominá-lo de eixo imaginário, que é abreviado pelo IMZ. Então, senhores, aí uma pequena síntese sobre o plano de Argand-Gauss. Vamos aqui à representação desse plano. Senhores, traçamos então os dois eixos, onde o eixo horizontal é numerado por eixo, ou é denominado de eixo real, e é numerado, lógico, aqui por alguns inteiros, assim como o eixo imaginário é o eixo vertical. Então, no plano de Gauss, o eixo real é o horizontal, o vertical denomina-se de imaginário, que é o IMZ. Se você tem que localizar um complexo nesse plano, nós precisamos do seu afixo. O afixo é estruturado pelo primeiro valor sendo a parte real, que é localizada sobre o eixo da horizontal, o eixo x, o antigo eixo x, que é o eixo real, e o y, nós usamos o eixo imaginário, a parte imaginária, que é o b. Então, senhores, aqui temos uma representação generalizada de um complexo Z A mais BI pelo seu afixo AB. Vamos aqui a alguns problemas representando esses pontos num plano. Então, senhores, aqui nós temos, por exemplo, o complexo A é o 1 mais 2i, e o seu afixo, parte real, ó, 1, imaginária 2. Senhores, para localizar esses pontos no plano, precisamos do plano de Gauss. Então, nós temos aqui um plano de Gauss. O eixo imaginário é o real, horizontal, melhor dizendo, e o vertical é o imaginário. Senhores, localizando o primeiro ponto, afixo 2, parte real 1, parte imaginária 2. O complexo menos 2, 3i, real menos 2, imaginária 3. O complexo C, menos 2, menos 2i, real menos 2, imaginária menos 2. Complexo D, 3 menos 3i, é o real 3, imaginária menos 1. Complexo E, real 2, sobre o eixo real, precisamente sobre o valor 2. F, menos 3i, imaginário puro sobre o eixo imaginário. Então, senhores, aí uma pequena ideia de como você representa pontos no plano de Gauss, ou complexo no plano de Gauss. Senhores, vamos aqui à parte do módulo. O módulo de um complexo Z A mais BI é nos fornecido pelo módulo de Z raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a imaginária ao quadrado. Aí então, senhores, o valor numérico, digamos assim, algebricamente, do número complexo. Em termos gráficos, podemos dizer que o módulo de Z é definido como a distância da origem
ao afixo desse referido complexo. Então, senhores, se temos aqui então o complexo de afixo AB, esta é a representação gráfica do seu módulo. Volto a citar, é a distância origem afixo. Senhores, vamos aqui a alguns problemas. Representar no plano de Gauss o afixo e calcular o módulo do complexo Z igual a 5 mais 12i. Senhores, o afixo não tem problema. Parte real é o ponto em que possui a parte real ou a sua abscissa 5, imaginária 12. Então, senhores, para chegarmos a representar, precisamos do plano de Gauss. Então, vamos supor que aqui nós temos um eixo real, eixo imaginário. Vamos localizar o afixo. Aqui o temos. Parte real 5, parte imaginária 12. Então, senhores, esse ponto representa o afixo. Vamos representar nesse plano também o módulo. Então, o módulo, senhores, nada mais, nada menos é a distância da origem ao afixo. Aqui nós temos o módulo. Mas vamos calculá-lo numericamente. Então, vamos ter que usar a fórmula que módulo de Z é a raiz quadrada da real ao quadrado mais a imaginária ao quadrado. Assim sendo feito, senhores, chegamos à raiz quadrada do 169, é 13. Então, o módulo desse complexo 5 mais 12i equivale ou é igual a 13. Novamente, um de reforço. Representar no plano de Gauss o afixo e o módulo e calcular o módulo de 3 mais 4i. Senhores, uma maneira mais rápida. Temos aqui, então, já a figura do afixo, que é, no caso, real 3, imaginária 4. Então, senhores, aqui nós temos a representação do afixo. Mas a representação do módulo, distância origem, afixo. Então, aqui nós temos, no caso, o módulo. Senhores, para calcularmos o módulo desse complexo, será, no caso, o A mais BI, módulo dele, será a raiz quadrada da real ao quadrado mais imaginária ao quadrado. No nosso caso, módulo 3 mais 4i, será a raiz quadrada 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, chegamos a 25, e a raiz quadrada de 25 é 5, que vale então o módulo de 3 mais 4i. Senhores, os módulos de Z1, x mais raiz quadrada 20 vezes i, e Z2, x menos 2 mais 6i, são iguais. Qual o valor de x? Então, gente, uma equação que envolve módulo e um pedido aqui no nosso caso é o x. O nosso módulo sempre complexo, raiz quadrada da real ao quadrado mais a imaginária ao quadrado. Assim, nós temos aqui o módulo do nosso Z1. Imaginária, real, x ao quadrado, imaginária, raiz quadrada 20 ao quadrado, que é 20. Da mesma maneira, senhores, o módulo do Z2, real ao quadrado, que é o x menos 2, imaginária ao quadrado, que é o 6. Ficamos, então, a depender de x menos 2 ao quadrado mais 36. Pelos dados do problema, os dois módulos são iguais. Então, vamos igualar os dois. Ficamos, senhores, a depender dessa equação. Gente, quadrando essa equação para eliminarmos aqui os radicais, chegamos a esta equação. Eliminando aqui os termos semelhantes ou operando os termos semelhantes, chegamos a 4x igual a 40 menos 20, que é, no caso, o pedido, valor x é nosso 5. Senhores, achar o módulo desse complexo. Olha, vamos primeiramente colocá-lo na forma algébrica, A mais BI. Senhores, nós temos aqui uma multiplicação e uma divisão ao mesmo tempo. Então, primeiro, vamos executar a divisão. Em conjunto, melhor dizendo. Vamos fazer em conjunto. Então, vamos aqui operar a divisão. Multiplicamos pelo conjugado do divisor, que é o menos raiz quadrada 2i. Senhores, operando os dois produtos e o denominador, ficamos a depender de 28, lógico, fazendo aí algumas operações, ficamos a depender de menos 28 raiz quadrada 2 menos 33 raiz quadrada 2 sobre 2i. Senhores, este é o nosso complexo. Para chegarmos ao seu módulo, novamente, raiz quadrada da real ao quadrado, a imaginária também ao quadrado,
E aí, senhores, concluímos o problema. Ou seja, no final ficamos dependendo aqui de uma racionalizaçãozinha. E podemos então citar que o módulo desse complexo é 65 raiz quadrada 2 sobre 2. Deixamos esses 7 exercícios para os senhores. E no mais, gente, valeu, bons estudos e até a próxima.